pessoal, continuamos aqui sem parar a nossa maratona, com várias entrevistas nesse festival virtual Batman Day, convidados especialíssimos aí que conhecem a fundo o Homem-Morcego. A gente vai falar agora sobre talvez um dos Batmans preferidos aí, ou o preferido para muita gente, principalmente eu acho que da minha idade para cima, dos 40 para cima, assim, que é essa belezura aqui, o Batman 66 da série que durou 120 episódios e teve o longa-metragem para o cinema. A gente vai falar com um cara que talvez provavelmente o maior conhecedor dessa série no Brasil, que escreveu um livro super legal. Mas antes de apresentar o nosso convidado, aqueles recadinhos básicos, se inscreve aqui no canal, se estiver gostando, comente, faça sugestões, críticas, ativa o sininho, no Facebook, clique em curtir e ver primeiro, vai no Instagram, Histórias do Cinema, né? Também fazer aqui o nosso merchan. Eu fiz um vídeo com dicas de livros sobre o Batman, inclusive do nosso convidado aqui, tem vários livros dele que eu indiquei lá. Mas agora fazer um merchan da nossa editora, que foi lançada recentemente, o Filmes que Marcaram a Cultura Pop Volume 1, é um livro de bolsa, primeiro de uma trilogia, que vai ter Batman para frente, nesse tem o Superman, do Christopher Reeve, são livros de bolso que traz essa viagem nostálgica dos filmes, principalmente dos anos 80, que a gente vê na Sessão da Tarde, Sessão Aventura, Tela Quente, Cinema em Casa e tal, né? Alguns filmes dos anos 70 que eram exibidos na TV nos anos 80. Enfim, o link está aqui embaixo, está em pré-venda no Catarse. O livro que eu fiz a partir do meu mestrado, Batman Série Animada, Uma Revolução dos Heróis na TV, está na Amazon também, pela editora Amavis, sobre as influências expressionistas e noir nessa série animada, né? E esse livrinho, quase livro de bolso também, de 2016, que é Histórias Batman e Superman no Cinema. Essa edição é do Instituto HQ, para a CCXP de 2016. É mais difícil de achar, tanto que é o único que eu tenho aqui, mas na internet aí vocês encontram se derem uma vasculhada. E agora eu vou conversar com o autor dessa obra-prima, que é essa belezura, né, o livro sobre a série dos anos 60, que depois teve uma segunda edição atualizada e modificada. Jorge Ventura, carioca, batmaníaco, jornalista, poeta, tem cargos importantes aí em associações, são tantos que eu até enfim, mas em associações de escritores do Rio de Janeiro, faz um trabalho muito importante. Além dos livros sobre Batman 66, ele fez com Paulo Chacon o Batman Animated, sobre a série animada, que inclusive usei de pesquisa para o meu mestrado. Fez também livros de poesia, O Reverso do Morcego, em homenagem a esse personagem que a gente ama tanto. Jorge, como o canal aqui é Histórias do Cinema e todo convidado nosso tem uma história de cinema para contar, eu queria saber a sua primeira lembrança do Batman. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, tá, o convite que me foi feito, né, por você, André Azenha, você que também é outro jornalista, escritor, pesquisador de cultura pop e que tem esse olhar generoso, né, para as produções, sobretudo as produções cinematográficas do Homem-Morcego. Queria agradecer imensamente essa participação e saber que meu nome está associado, né, a este herói que é um ícone da cultura pop. Eu diria que Batman chegou para mim efetivamente por meio da série de 66, a cult série, né? Se hoje eu coleciono quadrinhos, se eu hoje acompanho as histórias, as aventuras deste personagem que, com o seu público, também cresceu, hoje as aventuras do Batman são histórias que a gente pode dizer assim, são histórias com um tom muito mais realísticos, né? É muito mais realista, é um público mais adulto. Eu quando criança, eu peguei muito daquela era de prata, né? Do herói, em que ele combatia, ele enfrentava seres intergalácticos, seres submarinos, né? E às vezes eles estavam numa bolha, né? E eles esticavam, depois eles encolhiam. Isso, inclusive, foi um grande mote, né? para o produtor da série. E foi eu que sou da geração sessentista, né? Eu sou da geração X, eu cresci
lendo os gibis e assistindo aos seriados. E foi a cult série Batman de 66, que me levou aos quadrinhos, né? Aos quadrinhos do Batman. Né? Antes disso, eu lia muito Disney, né? Algumas coisas de Monteiro Lobato, aí já não eram os quadrinhos, era a obra de Maria Clara Machado, de Monteiro Lobato. E o que me levou aos quadrinhos do Batman foi justamente o impacto que eu tive, ainda muito criança, da série, que, na ocasião, o sinal era em preto e branco, não era nem colorido. Quando a série lá fora, já um dos pontos, né, de apelo, de grande apelo da série, é justamente a explosão de cores saturadas, que faziam toda uma alusão àquela psicodelia da época, aquele caldeirão de pop art, de surrealismo, de absurdo. Né? Não foi à toa que o produtor escolheu a estética camp, que é a estética, né, do humor espalhafatoso, né? Porque naquela época vivia-se muito essa coisa da psicodelia, então, daquela coisa lisérgica, né, que tinha que ser explorada, e a série muito bem explorou isso. Só que, para nós, eram apenas aventuras eletrizantes, de uma dupla dinâmica. Era a Record que nos anos 70 e depois a SBT nos anos 80, é isso? Que traziam a série? Você pegou a Record nos anos 70, não? A série chegou aqui primeiro pela Globo. Pela Né? Globo? Eu vou responder mais pelo Rio de Janeiro, Tá. porque em São Paulo eu sei que teve também outras emissoras, mas vou aqui pelo Rio de Janeiro, teve a Globo, ainda em preto e branco, depois parou de ser exibida, ela foi reexibida e redublada, aí já em São Paulo, pela AIC São Paulo, e aí já foi com um sinal colorido, que foi transmitido aqui no programa do Clube do Capitão Asa, né? Lá para 74, e ficou durante muito tempo. Aí depois entrou novamente no limbo, e aí foi remasterizada e tal, e aí foi exibida nos anos 1990, a partir do filme, né, do Michael Keaton, o Silvio Santos, o SBT foi lá e remasterizou e passou a exibir novamente a série. Porque é muito curioso, né? A segunda Batmania fez com que alavancasse também o sucesso da série sessentista. Isso é incrível, né? Tinham cinemas em 89 que, assim, de forma meio somebody love, relançaram o filme de 66, né? E exibiam simultaneamente enquanto outros estavam exibindo o filme já com Michael Keaton e tal. Tinha essa jogada também, não tinha? Acho, não sei se no Rio, aqui em Santos rolou, né? O André, é muito curioso, porque, inclusive, eu participei de uma performance como o Coringa lá, César Romero, né? E na época ainda tinha uma cabeleira que eu poderia ainda botar ainda né, tingir de verde e tal, e eu fui convidado pelo Mário Abad, né, que também faz parte das atrações aqui, né, do Batman Day, e foi ali que eu o conheci, inclusive, da Liga Maçônica do Homem Morcego, e nós fizemos uma performance minutos antes dessa sessão exclusiva para aficionados do Batman no Cine Leblon. Mas é o teu negócio, não teve aquele sucesso esperado, porque isso também foi uma resposta da Fox Filmes, né? Diante de todo aquele estrondoso sucesso da Warner, né? Aquela nova franquia que se abria, né, com a direção do Tim Burton. Foi uma tentativa, já era uma geração já pós Frank Miller, né, de Cavaleiro das Trevas, que estava tentando ver naquela produção do Tim Burton o sombrio, o gótico, novamente o resgate da origem do Cavaleiro das Trevas. Com isso, foi um choque muito grande. E eu, que sempre fui muito democrático, né, sempre eu vejo sempre de forma generosa, cada Batman, para mim, tem um valor muito especial. É óbvio que o do Adam West tem um valor todo sentimental, tem muito a ver com a minha memória afetiva, mas naquele momento foi um choque muito grande, porque muitas pessoas queriam aquele Batman sério, não queriam mais aquela galhofa, não estavam entendendo o que era aquilo. Para muita gente, naquela ocasião, era um Batman
caricato gratuitamente, né? Que não tinha valor algum. Então, quer dizer, essa passagem, essa exibição pelos filmes, pelos cinemas, não houve uma boa receptividade por parte do público. Só aqueles saudosistas, aqueles loucos como eu, né? Uhum. Antes da gente entrar exatamente na concepção dos livros e tal, eu queria, assim, é complexo, mas tentar resumir a importância da série dos anos 60 para o Batman como um todo, né, e para a cultura pop de forma geral, e também que você desse uma resumida na questão do negacionismo de uma geração seguinte ou duas gerações seguintes a essa série, e depois essa série ser reintroduzida no coração, digamos assim, do fandom, que é algo de um tempo para cá, assim. Conta para gente, só para quem tá Na chegando. verdade, André, eu vou exprimir a minha opinião, né? A minha percepção sobre tudo isso. Bom, sobre a importância para a cultura pop, essa série ela foi revolucionária, né? Você falar de Batman de 66, que a ideia ficou categorizada como a cult série Batman de 66, né? Carinhosamente chamada assim, você falar de uma revolução das trilhas sonoras incidentais. Nunca antes um herói foi tratado com um tema específico, né? Você pega, por exemplo, as versões de 43 e 49, que eram aqueles cine-seriados, havia a trilha de abertura, que, aliás, geralmente a Columbia Pictures ela repetia em vários outros seriados, cine-seriados, e tinha as cenas de ação em que quase sempre a musiquinha era a mesma, né? Então, essa série ela revolucionou porque o Pinguim tinha um tema, a Mulher Gato tinha outro tema, até personagens secundários, como, por exemplo, o Rei Tut, que foi criado para a série, ele tinha lá o seu tema específico. Então, o Charada, você sabia quando o Charada estava entrando em cena, porque tinha uma musiquinha. Aí você tem a explosão das cores, você tem as onomatopeias, aqueles efeitos videográficos que era exatamente a transposição, era o que você lia nos quadrinhos. Para mim, até hoje, foi a mais fiel, a mais perfeita, né, a mais competente adaptação dos quadrinhos para uma telinha. Né? Você pode pensar em outros seriados e tal, mas eu acho que hoje, nada, até hoje, por isso que ela é um clássico. Né? Então, você tem isso, você tem as expressões, os maneirismos, né? Até hoje, pessoas que nunca assistiram a série falam: vamos naquele mesmo bate-horário, aquela mesmo bate-local. Pouca gente imagina que essa expressão saiu lá da série. Uhum. Né? Para o Batmóvel, ou então santo isso, santo aquilo, que o Robin, né, falava tanto, a escalada, aquela cena emblemática. E por trás disso tudo, que eu acho que tornou a série mais emblemática, era o que era forjado pela comédia camp, né, pela sátira camp. Por detrás disso tudo havia crítica aos valores éticos, aos valores morais, aos valores sexuais em uma sociedade em transformação. Então, nós vivemos uma época de meio, né, que antecedia a geração de que iria culminar em 69, né? Então, nós vivemos uma sociedade de liberdade sexual, o movimento negro era o movimento de formação, e havia, assim, naquela época, né, os grandes movimentos, né, libertadores, o feminismo, né, o movimento negro. Então, havia uma liberação, aquela tríade da sexo, drogas e rock and roll. Então, precisávamos, na época, ter um herói que fosse acima do bem e do mal, mas que não fosse exatamente totalmente careta, mas que fosse, no contraponto disso, né, um ícone para a criançada, mas que por detrás desse ícone também dissesse um recado ao adolescente e ao adulto. E é isso que fez a série, foi isso que tornou a série um clássico, né? Porque a sua estética e o seu conteúdo até hoje são discutidos, são pesquisados.
porque nas entrelinhas dos roteiros havia toda uma malícia, havia toda uma crítica àquele momento, uma crítica política, uma crítica social, né, dos valores éticos, morais, sexuais, que eu disse anteriormente. Não sei se o áudio tinha sumido quando eu falei isso. Então, assim, essa série marcou muito por isso, porque eu, com apenas 8, 9 anos, eu não entendia isso. Eu entendia daquele bólido do Batmóvel, que era maravilhoso, aquela coisa da tecnologia, porque isso também foi outro marco da série de 66, né? Foi muito futurista, tudo era muito discutido, a tecnologia que hoje é uma realidade já era mostrado na Batcaverna. O Batman era um high-tech, né? Alguns valores, até mesmo a questão do empoderamento feminino, que é um tema que é até muito polêmico hoje, mas há um episódio da Nora Clavícula em que ela toma o cargo do comissário Gordon. Quer dizer, na verdade, ela se apodera antes mesmo de se empoderar, né, como mulher. Então, assim, os roteiros eram muito bem elaborados, porque o recado era dado para a criança que gostava da aventura, para o adolescente que via a malícia, né, das curvas da Mulher Gato, das curvas da Batgirl, de algumas outras vilãs, e os adultos que viam naquela série uma grande piada, uma grande sátira às coisas sérias que aconteciam. A gente pontua isso na década de 60, vai até a década de 70, mais transformações. Chegamos à década de 80, já não havia mais espaço para brincadeira, para piada. O herói chega no momento que ele precisa resgatar a sua origem. Vem nos quadrinhos de 86, Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. A partir dali, uma geração outra cresceu e queria ver, ou nas telonas ou nas telinhas, um herói sombrio, um herói gótico, um herói da noite, um herói que aparecesse, sobretudo, à noite, que assombrasse os corações dos criminosos, né? Como assim foi a origem do herói. O que aconteceu? Há uma coincidência, porque aí começa a surgir já também a internet, e logo anos depois as redes sociais, né? Mas antes mesmo das redes sociais, você via uma geração que queria ver no cinema aquele herói sombrio. Então, queria esquecer, né, aquilo que chegaram a ver no SBT, começaram a negar aquela visão. Aliás, a própria Warner, né, ela não quis nenhum acordo com a Fox Television, nem mesmo com a Fox Films, porque justamente elas não queriam, a pedido até do próprio Tim Burton, né, nenhuma associação do Batman, daquela franquia, com a cult série. E com isso, muitos haters surgiram na internet e começaram a meter o malho em Adam West, na série, que aquela série é uma bobagem, é uma piada, enfim. Foi muito difícil, por exemplo, para mim, tentar defender, né, que aquilo representou uma época. E para aquela época, era uma série visionária. Tanto é que o que torna algo cult, né, por isso daí o cult série, é justamente a sua estética e o seu conteúdo, o que aquilo pode transcender gerações. E a série, até hoje, você consegue ver a malícia, a sacada dos caras, né? Então, foi muito difícil, naqueles anos 90, com os primeiros filmes do Tim Burton, o de 89, e depois o Retorno, que tem uma estética até mais gótica, né, mais forte, da Mulher Gato, um pinguim que mastiga um peixe, né, que sai sangue, que tem briga. Inclusive, na época, os atores, muitos não, mas os principais ainda vivos, como Adam West, como Frank Washington, como César Romero, como Burgess Meredith, eram chamados para programas de TV e eles associavam, né, faziam uma analogia do que eles estavam vendo naquele novo Batman e daquele Batman que eles, né, viram, né, em que eles participaram como vilões. Então, havia um choque muito grande. E eles criticavam muito. Esse não é um Batman para criança, isso é um Batman para adulto, tinha que ter uma censura né, mais rigorosa. Pois muito bem, eu ouvi isso, havia realmente as pessoas que negavam esse Batman, e graças a Deus foi preciso entrar a série animada do Bruce Timm, porque é considerada até hoje a melhor adaptação, né, como um todo do Batman,
não importa se telona ou telinha, mas foi assim, é a versão animada, mas que mais bem traduz o herói em todos os sentidos, e foi em razão, especialmente, de um episódio que muito emociona, inclusive o dublador principal, que é a voz do Batman, que é o meu querido amigo Márcio Seixas, que é Cuidado com o Fantasma Cinzento. E Bruce Timm, foi ele que traz de volta a voz, o talento, a importância icônica de Adam West, chamando-o para dublar o Fantasma Cinzento. A partir deste episódio, até aqueles que cultuavam a série e viam Batman daquela forma, de forma sombria, passaram a entender o que representava o Adam West. Porque aquele garoto, que na verdade, né, ele conta uma história de um menino, que ele faz até um vilão, né, que é o incendiário maluco lá, né? E aquele menino que cresceu, o menino Bruce, que cresceu, era exatamente o menino sessentista que assistia a série de Adam West, que cresceu, que o papai, de repente, nem está mais vivo, mas que ele tem com saudosismo aquele herói de infância. E, com isso, as pessoas passaram a ter um outro olhar, né, para a série, principalmente para o trabalho e a importância de Adam West. Aí me criam uma série, The Guy Family, né? É uma família da pesada, é isso, né? Família da Em pesada. que ele passa a ser o que eu chamo até no meu livro, ele é uma espécie de meta-ator. Quer dizer, ele é um ator que interpreta ele mesmo, ele passou a ser personagem de si mesmo, tamanha importância que ele tem para a cultura pop. Ele passou a ser cultuado nas feiras, nas convenções, né? Então, quando ele passou a ser cultuado, as pessoas entenderam a importância da série de 66. E aí foi quando, através das redes sociais, o surgimento das redes sociais, o mercado de afetos, né, cresceu, né, os iguais se encontraram. O Jorge Ventura do Brasil passou a encontrar com o Walter Armada, lá da Argentina, que é outro especialista na série de 66, que aí encontrou com alguém lá no Japão, que encontrou alguém na Espanha, e assim sucessivamente. O que aconteceu? A indústria do entretenimento, a indústria da cultura pop se profissionalizou, passou a realizar com mais frequência e ampliar as feiras, desde San Diego, Nova York, aqui não, em São Paulo, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, a CCXP. Então, a gente começou a entender que vinha um novo mercado, né, de afetos. Então, tudo era muito importante. Então, eu acho que hoje a valorização da série diz muito em razão disso, né? Porque dessa importância, desse respeito que foi criado. E eu pontuei o Bruce Timm porque, para mim, a minha percepção foi a partir dali mesmo que o olhar passou a se tornar mais generoso, especialmente para a série e para o trabalho do Adam West. E aí, recentemente teve longas de animação, com o que o Adam West dublou, né, que são bem divertidos até. O quadrinho, que continua a série dos anos 60, né? Voltou a fazer parte do... E com curiosidade, né? Nessas aventuras que são inspiradas, né? Elas não puderam ser exatamente o traço por questões de direitos autorais, são similares, né? As feições do Adam, do Burt, né? Do Victor Buono, que interpretou o Rei Tut. Mas é curioso, nesses roteiros do Jeff Parker, ele revela que o Chapeleiro Louco, né? Ele é irmão do... Oh, meu Deus, agora me deu um branco. E qual personagem? Do Rei Relógio. Do Rei Relógio. Né? E aí, o que acontece? Na cronologia mesmo, a própria DC aceitou isso e hoje você vê nas aventuras, você vê já exatamente essa amarração, esse elo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E sobre essas duas animações, é uma pena que não saiu no Brasil, né? O segundo DVD saiu lá fora, que foi a voz do William Shatner, que entrou Duas Caras, que foi um vilão que nunca participou da série, né? Mas a primeira animação foi exibida na telona, com muito sucesso. Olha na Cinemark. O filho, e eu tenho também essa animação, é muito legal. O retorno da dupla dinâmica, né? O retorno da dupla dinâmica, sensacional.
Jorge, como é que foi a concepção numa era que, enfim, não era igual hoje, que a informação está à mercê de todo mundo? Quanto tempo você levou para fazer? Como é que rolou o contato com a Opera Gráfica, que era uma saudosa editora também, tem vários quadrinhos do Batman aqui que eles publicavam bem legais também. Como é que foi fazer esse livro aqui, o tempo de pesquisa, rever os 120 episódios, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que este produto cultural, né, de profunda memória afetiva, ela foi viável, e eu gostaria de destacar dois nomes de dois queridos amigos. René Ferri, que trabalhava na extinta Ópera Gráfica, e principalmente o meu querido amigo Silvio Ribas, autor do Dicionário do Museu. Está na programação aqui, hein? André, eu jamais imaginei que eu pudesse ser o autor dessa obra. Imaginei sim, depois que eu peguei, né, que eu recebi, anos antes, o The Official Bat Book, do Joel Eisner, eu falei, caramba, e era em razão dos 20 anos da série. Uhum. Uma amiga que morava em Nova York me trouxe, e eu fiquei encantado. Eu falei, gente, eu queria fazer isso, mas eu queria com uma pegada nacional. Eu queria entendeu? Eu queria trazer isso para a nossa realidade brasileira. O que era os anos 60, 70 no Brasil. Entendeu? Porque senão ia ser uma tradução, entendeu? E eu não queria isso, eu queria ter uma cara brasileira, né? Eu não queria usar o termo tupiniquim, né, para me lembrar de Nelson Rodrigues, né? Mas, assim, eu queria, de alguma forma, trazer aquela psicodelia dos anos 60 um pouco para a nossa contracultura aqui do Brasil, sabe? Falar o que acontecia aqui com as séries, as telenovelas surgindo, as primeiras empresas de dublagem. Então, a concepção foi da seguinte forma: eu apresentei uma monografia, né, numa pós-graduação que eu fiz de marketing, intitulada A Força da Marca Batman e Sua Poderosa Bat-Franquia. E, conversando, eu já conhecia Silvio Ribas, e ele ficou encantado com essa minha monografia, e ele sabia, ele já tinha lido o número 4, o volume 4 do fanzine que eu assinava com o Márcio Escoteiro, que era a Tribuna do Morcego, que eu dediquei a esse número aos 30 anos da série. Então, havia muitas curiosidades de fã, e que eu lia, que eu pegava, né, uma nota de jornal, era uma coisa muito doida. E eu sabia que eu poderia ampliar muito, porque desde pequeno eu não entendia por que eu tinha mania de anotar os nomes dos vilões, a sonoridade do inglês, né? Vilão especialmente convidado, Frank Gorshin, né? Julie Newmar, né? Eu achava aquilo fantástico. Eu anotava, e eu fazia muitas anotações. O Jô, na época do Jô 11 ele ia muito a Nova York quando ele tirava férias, e ele foi a um show de jazz de quem? Eartha Kitt, que foi a terceira Mulher Gato, né? A segunda da série e a terceira daquela época, né? Já que a Lee Meriwether foi do longa, de 66. Então, ela era uma cantora de jazz, e ela soltou uma piada, aí eu vi uma nota, eu recortava e botava na minha pastinha. Era assim que eu ia juntando as coisas e tal. O que aconteceu? Em 2006, nós estávamos, portanto, já no ano 40, né, da série, né? Então, a série comemorava já 40 anos. E aí precisava de um autor especialista da série. E o Silvio Ribas se lembrou de mim, ele que já havia lançado aqui no Rio também o Dicionário do Morcego, e me indicou para a Ópera Gráfica, porque a editora dele, né, tinha um acordo operacional com a editora que publicou o livro dele, e ele me indicou a Ópera Gráfica. E aí a Ópera Gráfica, através, né, por meio de René Ferri, entrou em contato comigo por e-mail, tudo na época era por e-mail, né, e me fez a proposta para escrever. Pois muito bem, respondendo de forma objetiva, eu levei 3 meses e meio para compor Softball Crash, 40 anos da série Batman no Brasil. Pô, tempo insano, porque 3 meses e meio para fazer um livro desse é pouquíssimo, né, cara? Foi insano, noites e noites sem dormir. Eu acho que eu tomava café com Batman à noite,
e meu filho ajudando também a recortar as imagens e tal. Exato, olha que show. Porque simplesmente o que me ajudou é que eu já tinha um material bastante avançado. Mesmo assim, eu tive que revisar muito, rever e tal. E foi, para mim, uma coisa muito interessante. Eu, até hoje, ter o meu nome como referência e ser uma deferência, né? A série de 66, muito me é luxuoso, muito me é caprichoso, muito é honroso. E aqui neste livro, a primeira parte eu dedico ao cenário no Brasil No naquela Brasil. época, um guia de episódios comentados, Uhum. né? Eu tenho a terceira parte, que é o fandom, né? E tem a biografia, isso, a biografia dos principais atores. Aí, se você me permitir, eu não sei se você vai fazer a pergunta, né? Eu também fiz o número 2, né? Olha lá. Aqui tem uma disputa, uma imagem da Julie Newmar aqui. E, aliás, André, você que é focado no cinema, né? Até hoje não ficou muito clara, né? Qual o motivo, clara, a razão pela qual a Julie Newmar não aceitou fazer o longa, porque uns dizem que ela estava com outros projetos, como, por exemplo, gravando o filme O Ouro de Maquena, né? Que, aliás, ela aparece nua como uma índia, e esse filme foi lançado, se não me falha a memória, em 69. Outros disseram que ela estava fazendo um tratamento de coluna, uma desculpa, né? Que ela era bailarina, mas estava... E outros disseram que ela pediu alto, cachê alto, e depois, no segundo ano da série, ela voltou, mas voltou com bola murcha, entendeu? Foi o mesmo que ocorreu com Frank Gorshin, que se negou a continuar como charada no segundo ano da série, e aí houve 2 episódios em que um foi mudado o roteiro, e do The Riddler, que seria o charada, o enigmista, virou o The Puzzler, né, que seria o quebra-cabeças, e aqui na dublagem virou enigmista, e quem entrou no lugar dele foi o Maurice Evans, né, que era o pai da Samantha, da feiticeira, e depois fez o Dr. Zaius, né, no Planeta dos Macacos. E o outro episódio, que foi com charada, eles mantiveram o roteiro, foi com John Astin, né, que era o famoso Gomes da família Adams, né? Aí, no terceiro ano da série, já estava meio em baixa audiência, o Frank Gorshin também já estava meio em baixa, aí aceitou voltar, que tem aquela célebre cena dele lutando boxe com Adam West no ano 3. E ali é a última, uma curiosidade, a última aparição da tia Harriet, né? Ela já estava muito doente, foi a única vez que ela apareceu, e depois disso ela veio a falecer. Né? A gente tem Então, uma live assim, também na programação com o Diego Nunes, do Memórias Cinematográficas, que fala um pouquinho dos atores coadjuvantes e tal. Eu queria que você falasse da questão dos episódios duplos também, né? Algo diferente que hoje não tem mais, 2 episódios por semana da mesma série, como é que é? Verdade. E isso tudo, o mérito todo é do seu produtor executivo, Bill Dozier. Né? Ele foi um grande mentor disso tudo. Ele não conhecia muito do Batman, mas onde ele punha a mão, virava ouro, era tudo negócio, business, mas ele tinha muito humor. E ele, quando ele adotou, né, falou, olha, vamos fazer o Batman engraçado, mas vamos satirizar. E ele conversava com o Stanley, o Stanley Ralph, que era o roteirista, né? O Lorenzo Semple Jr. também, que era outro também que escrevia muitos episódios. Então, ele queria fazer uma coisa daqueles antigos, aí sim, seriados. E não perca o próximo capítulo, né? Só que era ele que fazia a locução, né? Então, a famosa não não perca a conclusão deste episódio na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Tudo isso ele mesmo que fazia a locução, isso foi uma invenção dele. E aquelas armadilhas mirabolantes que, na verdade, se você analisar isso, eram terríveis para uma criança. Né? Se você ler um livro chamado... como é que é? A lenda do um conto de fadas, não sei o que, de um conto de fadas, que ele fala o outro lado do lobo mau, né? O lado mais perverso. Né? É que nem você avaliar as cantigas infantis, né? Atirei o pau no gato, olha que maldade. Se você analisar bem, o Batman e o Robin ficavam à mercê de ácidos. Que coisa mais requintes, né? De tortura do que aquilo.
Porque simplesmente eles podiam dar um tiro, né? Desmascarar o Batman e tal, matar, mas não. Tinha que criar aquele suspense e tal. E os episódios, em duas partes, criavam essa aura de suspense, segurava a audiência, porque havia uma necessidade muito grande de manter os picos de audiência da rede ABC americana, daí a importância também dessa série, e daí o motivo de não ter o filme piloto, o piloto, na verdade, que deveria ser antes do seriado, né? Veio no meio, entre a primeira e a segunda temporada, que aí, quando foram apresentados novos veículos, como o Batcopter e a Batlancha, o mesmo diretor do filme, o Leslie Ed Martinson, ele também preferiu dirigir o filme do Pinguim, que aparece ele dirigindo o Batmóvel, e aí ele aparece a Batmoto, né? Que, aliás, o sinal é interessante também, que é outro diretor, foi um dos mais longevos, né? Acho que ele morreu com 100 e poucos anos, o Leslie. E aquela cena famosa da bomba, aquilo era uma cena curta, mas o Adam estava errando muito, e estava muito engraçado ele segurando. Aí o Leslie falou, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer disso uma tomada maior e vamos criar obstáculos para você ir andando com a bomba, e aí acabou virando aquela cena antológica. Então, assim, esses episódios de duas partes foram um grande marco, né, no primeiro e segundo ano. No segundo ano, alguns episódios, se não me falha a memória, 2 episódios, um com o Pinguim e a Márcia, a Rainha dos Diamantes, foram em 3 partes, e outra foi com o Pinguim, o Bugs Meredith, e o César Romero, o Pinguim e o Coringa, que foram também em 3 partes. Eles fizeram, né, essa experiência, ficou um pouco arrastado, o roteiro se alongou, não emplacou. E no ano 3, que foi a última temporada, quando entrou a Batgirl, aí os episódios não tinham 2 partes. Só houve duas histórias, 2 aventuras em que isso aconteceu. É quando o Batman vai para Londrina, que é a Londres, né, fictícia, que ali foi um episódio de 3 partes, e há uma outra curiosidade na dublagem brasileira, porque a primeira e a terceira parte foram dubladas por uma empresa e a segunda parte por uma outra empresa. Então, a voz do Robin e do Batman se modificam, né? E a gente não entende bem a coisa. E eu acho, se não me engano, teve um episódio com o Shame, que é o Vergonha, né? Com o Cliff Robinson, que depois, anos depois, já bem velhinho, fez o tio Ben do Homem-Aranha. Esses 2 foram os únicos episódios do terceiro ano da série que houve mais de um episódio único, né? Que se encerrava na própria aventura. A aventura se encerrava no próprio episódio. Mas isso foi um marco também, né? Os convidados da janela, né? Isso também era uma outra coisa que marcou muito, né? Tanto é que houve comerciais de TV que tentavam lembrar essa cena. Então, são detalhes que você vai somando, né? A trilha sonora, que não é só o Batman Theme do Neil Heft, é o que o Nelson Riddle, que era o maestro preferido do Frank Sinatra, fez com a orquestração, né? Com o álbum, o soundtrack. Foi fantástico o trabalho musical. Uhum. E lembrando que ele ficou mais à vontade para fazer o longa de 66, que foi uma outra trilha sonora, né? Uhum. Quais portas... Esse livro te abriu portas em que sentido, assim, o Jorge? E aí já fala também da segunda edição, a edição atualizada. Então, quando eu lancei o Softball Crash, 40 anos da série Batman da TV, eu já havia publicado 2 livros de poesia, né? Então, eu já estava caminhando pela trilha da literatura. E quando me chega a oportunidade de escrever esse livro, é o que as pessoas chamam da diferença, né, entre aspas, porque poeta é um escritor, né? Só que escreve versos, né? Escreve em forma de verso. Mas existem uns puristas que acham que o escritor é aquele que escreve artigos, colunas, romances, prosa em si, né? Contos, novelas, crônicas. E o poeta é poeta, como se fosse uma categoria à parte, né? Mas, enfim, isso é uma Mas outra... não é, né? Poeta é escritor. Eu até achei curioso no currículo que você me mandou, você botou poeta, vírgula, escritor. Pois é. Eu deixei, mas, pô, escritor.
Aí eu acabei entrando nessa onda, até porque hoje eu presido uma associação profissional de poetas, né, em que isso fica, de certa forma, apesar de ser uma associação de poetas, mas também de prosadores, de contistas, de crônicas, de cronistas, de novelistas, eu acho isso uma grande bobagem, no fundo, né? Mas, assim, eu acabo indo na onda porque há quem acredite que o escritor é aquele que publica um livro, né, narrativo, né, um texto narrativo. E eu me senti pela primeira vez este escritor quando eu lancei o Softball Crash, que aí meu nome passou a ser falado como escritor, já não era mais o poeta. Eu falei, opa, então agora eu sou escritor, tá vendo? E me abriu portas, sim, na seguinte forma, né? O meu nome foi sedimentado, né? Naquela seleção, vamos dizer assim, naquele conjunto de profissionais, pensadores de cultura pop, como você, como Paulo Chacon, como Mário Abad, como Silvio Ribas, como até mesmo os grandes presidentes de fã-clubes, como Renato Araújo, entendeu? Essas pessoas todas, e me perdoem se eu estiver esquecendo nomes de pessoas que escrevam, né? Mas, por exemplo, nós estamos fazendo história, André, porque eu acho que o que difere um povo de uma nação é a memória do seu país. Então, nós estamos criando um grande acervo nacional. Amanhã, as futuras gerações não precisarão ir muito aos Estados Unidos, à Europa, ou mesmo pesquisar no Google, porque podem encontrar no Brasil autores brasileiros que escreveram sobre personagens da cultura pop universal. Você está entendendo? Você está fazendo história, eu estou fazendo história, Chacon, Mário Abad, Silvio Ribas, Renato Araújo. Então, somos todos parte dessa grande engrenagem, entendeu? Em prol de uma memória, porque antes não tinha isso, não havia isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E quando isso aconteceu, eu continuei na poesia, fiz alguma coisa em prosa e poesia também, alguns livros, participei de algumas coletâneas, foi quando comecei a ser cobrado. E aí? Vem aí 50 anos do Batman, da série Batman. Você não vai escrever nada? Não, 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 não. Mas, pá, a ópera gráfica já havia interrompido suas atividades. Eu sou amigo de muitos, do Franco de Rosa, do próprio do Ferri, né? Que é um queridaço meu. Mas o que acontece? Parou a editora e aí aconteceu uma outra coisa nessa história toda, né? Veio um livro antes dos 50 anos da série, e aí foi um projeto meu que eu tive essa ideia e eu me sinto muito honrado, porque eu sei que foi uma obra pioneira. Porque, veja bem, não é pioneiro você imaginar escrever poesia sobre herói ou vilão. Você falar sobre os atributos físicos, falar sobre o poder de um super-herói ou de um vilão, o traço, né? É fácil, mas a pegada minha era trabalhar o lado psicológico, né, do personagem. Então, em 2015, antes de 2016, que foi o ano em que a série completou 50 anos, e lembrando que um ano antes, a Fox Filmes, a Fox Television e a Warner tinham entrado num acordo e pôs fim, né? Elas puseram fim no imbróglio judicial, e foi quando houve o lançamento desse box aí, em Blu-ray e em DVD. Infelizmente, aqui no Brasil só saiu... Vê essa camiseta junto. Eu tenho também, eu tenho. Aliás, eu estou com uma aqui, ó. Olha que linda, sensacional. E o meu chapéu tem um Softball Crash também, meu boné, né? E aí, o que acontece? Em 2015, eu precisava de um ilustrador que entendesse essa minha proposta. Eu queria escrever poemas sobre a galeria de vilões do Batman, mas trabalhando o lado psicológico. E de tal maneira que eu pegasse o perfil dos vilões mais insanos e trouxesse para a nossa realidade social e condição humana. Você está entendendo? É pegar, por exemplo, um crocodilo assassino e tratá-lo como um marginal, aquele que está à margem da sociedade, que cresceu, né, com uma deformação congênita, que foi preconceituado, que não teve oportunidades,
e que entrou para a bandidagem. Então, é nessa pegada, né? Aí eu pego uma mulher gato que é a dominatrix, é aquela que hoje atrai homens, mulheres, e ela se assume, ela é muito bem resolvida como mulher, né? Aí eu pego um pinguim, que aí mostra o ladrão de casaca, né? Tem muitos lá em Brasília, inclusive, né? Que é. Aí você pega um coringa, que não é só o louco palhaço, é o louco de cada um de nós. Cada um de nós tem um pouco dessa loucura, cada um de nós tem esse um dia de fúria do, do, do Michael Michael Douglas, né? Douglas. Aquela coisa de você ter aquele surto. O charada, aquela pessoa estrategista, né? E um pouco maniqueísta, aquela pessoa manipuladora. Então, é nessa pegada que eu trago este livro, que foi premiado, foi meu primeiro trabalho, minha primeira obra premiada. Ela foi indicada à União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, e eu fui premiado pela Academia Brasileira de História em Quadrinhos, né? E as ilustrações é do meu grande parceiro, meu grande amigo, roteirista também, ilustrador, Paulo Chacon, autor de Batman e o Retorno, que é o outro especialista no retorno, né? Então, aqui, ó, eu fiz em 2015, né? São 30 poemas dedicados a 30 vilões. Ah, e do Batman tem? Não, porque é o reverso do morcego, Uhum. né? É o contraponto. Então, assim, foi um trabalho. Aí você vai dizer, ah, mas isso eu já vi. Não, você não viu. Você vê hoje o contrário. Os quadrinhos que antigamente eram preconceituados pelos literatos, né? Inclusive a própria Cecília Meirelles, a nossa grande poetisa, já chegou a falar mal dos quadrinhos na época lá, né? Na época inclusive de Adolfo Eisen, da Ebal, né? Que Uhum. foi preciso inclusive uma campanha da Ebal para quadrinizar os contos, né? De Machado de Assis, José de Alencar, para dizer que através dos quadrinhos podia ser uma linguagem nova, moderna para as crianças, né? De fácil alcance, para aproximar a literatura das crianças. Hoje você encontra o inverso. A cultura pop, a indústria do entretenimento está tão profissionalizada, e através, inclusive, das franquias, né? Das telonas, dos Uhum. filmes, você encontra a novela do Batman, novela, Dama escrito, você encontra a Uhum. novela dos quadrinhos, mas você não encontra a poesia. Uhum. Volto a dizer, não é a poesia, não é um poema para falar do super-homem que voa, é pegar esse lado mais psicológico, né? É haver uma imersão maior. Então, este ano, nós fizemos, inclusive, uma capa variante de Uhum. 6 anos de projeto. Aí, quando foi em 2017, a série fez 50 anos. Eu fiquei relutante, eu não queria fazer o mesmo livro, André. Eu não queria repetir a dose do primeiro, eu não queria fazer uma edição atualizada, revisada, você está Uhum. entendendo? Eu poderia até ainda trazer alguma coisa deste livro, mas tinha que ser uma coisa diferente. E a luz só veio justamente no 51º ano da série, né? Que foi em 2017, foi quando eu lancei este livro, já com o selo da CQI, da Companhia de Quadrinhos Independentes. A capa também é do meu querido ilustrador Paulo Chacon. Uhum. Eu chamei um convidado, né? Um convidado especial para escrever sobre os brinquedos da Gulliver, que foi o Robson Brasil, que é um outro Uhum. especialista, né? Em Gulliver. E eu comecei a trabalhar de forma diferente. Eu parti do fim do imbróglio até 2017, 2018, quando tudo estava pronto, o nosso querido, icônico ator falece. E Uhum. aí é um baque muito grande, parem as máquinas, e eu tinha que fazer uma homenagem póstuma a este que foi o meu pai adotivo, porque ele foi o meu fantasma cinzento. E antes disso, eu queria dizer que aqui eu faço também um apanhado, eu tenho uma entrevista com o Carlos Herrero, né, que foi o autor, o desenhista do Morcego Vermelho, que foi um personagem criado, né, muito inspirado na série, né, de 66. Eu queria Uhum. mostrar uma surpresa que eu disse a você. Eu farei de todos aqueles que escreveram sobre, de alguma forma, sobre o herói. E aqui eu tenho os ídolos da TV, tem a antiga revista Cinemim, e olha o que aparece aqui. Nossa, que legal!
Você não sabia disso, né? Não sabia, não. Show. Ah, agora você vai ter que ter esse exemplar, hein, meu Aham, amigo? com certeza. Obrigado, cara. Tá vendo? E aí, amigo, para complementar, atrasou um pouquinho mais, né? A gráfica, eu falei, parem as máquinas. Aqui eu falo sobre as partners também, né? Né? Inclusive, nós tivemos assim maravilhosas partners. A Jill St. John, para mim, era lindíssima, era Molly, foi a única personagem que morreu na série. Uhum. Eu também discuto um pouco, os pesquisadores lá de fora alegam que só houve uma morte. Para mim, no episódio da Zelda, interpretada pela Anne Baxter, os capangas dela, né, na verdade, estão escondidos em dois sarcófagos. Quando a dupla dinâmica passa por entre os sarcófagos, ela avisa. Ela já estava se entregando, né, de paixão pelo Batman. Aí eles se abaixam. Quando eles se abaixam, eles trocam tiros. E aí os sarcófagos caem. No meu entendimento, eles morreram ali. Então, seria a segunda vez em que há essa questão de morte na série, da Uhum. questão da censura mesmo, né? E Uhum. aí, meu amigo, com a morte do Adam West, eu tive que fazer isso aqui, ó, que eu vou mostrar para você aqui rapidamente, que é uma trova em homenagem ao Adam West. Eu tenho um quadro, né, autografado pelo próprio, dedicado a mim, né, to my dear friend Jorge Ventura, Batman, né, Adam West. Foi alguma E aí esse convenção? lance muito... Hã? Foi alguma convenção que você pegou autógrafo? Como é Não, que... na verdade, o que aconteceu? Foi através de um amigo meu que estava lá no Ah, local, o homem estava lá, aí eu ah, falei, ó, vou pagar o que quiser o lá, que mas que por precisa? favor. É, e eu digo nessa trova o seguinte: uma estrela na lembrança assinou no azul celeste. Aos olhos do eu criança, seu nome é Adam West. Maravilhoso. Show, Né? parabéns, E aí cara. eu fiz, então, o Sockball Crash 2, a Uhum. história da cult série Batman de 66. Aí aqui você vai ver que eu falo sobre as trilhas sonoras, que é um assunto que eu não tratei com profundidade no volume 1. Né? Tem uma entrevista com o Márcio Seixas, você falou sobre, olha aqui, ó, o cartaz de cinema da animação, ó. Eu lá, né? E aqui eu entrevistei o Márcio Seixas porque ele dublou o Adam West, né? Uhum. Essa animação, né? Aqui tem uma foto minha com o Márcio Seixas, né? Deixa eu ver se eu... Está na nossa programação aqui, o grande Isso. Marcelo. E ele aqui comigo, né? E é ao lado do DVD, né? Segurando Uhum. o DVD aqui. E aí, assim, outras curiosidades, eu acho bem bacana. Aí já teve os itens colecionáveis, né? Tem um Uhum. guia de itens colecionáveis, os produtos licenciados, né? Porque aí, assim, com o fim do embrólio, aí a indústria cada vez mais profissional, né? Aí você hoje tem de tudo, né, amigo? Hoje o Todd McFarlane também já tá produzindo aí peças, né, itens colecionáveis, embora eu não tenha gostado muito de algumas peças não, mas aquela Batcaverna eu quero sim, tá? Então, assim, então foi um prazer ter dado continuidade a esse assunto de que gosto tanto, de que tanto esmero, dedico, que é a série de 66. Sensacional. Jorge, depois da série teve, acho que na virada dos anos 70, por exemplo, teve um especial que eles voltaram a vestir o uniforme, não teve? Que é metade é um talk show com vários super-heróis e... Legends of Superhero, né? É, Mas eu acho que foi um programa de TV da NBC, não era ABC, era NBC. uhum. Aí era como se fosse uma espécie de super amigos, né? Ou no caso, a Liga da Justiça, né? Aí tinha a Mulher Maravilha e tal. Aí chamaram o Frank Gorshin, né? O Burt Ward, o Robin e o Adam West. Eles já estavam bem gordinhos, mas não deu liga. A Liga não deu liga, né? Porque ali a piada ficou. Eu acho que o que faltou ali um bom roteiro. Uhum. Se houvesse um bom roteiro, eles poderiam ter uma sacada melhor. Você está entendendo? Porque toda vez que o Adam e o Burt apareciam juntos numa convenção,
havia filas e filas para autógrafos. E, aliás, vale a pena também uma outra curiosidade: essa série teve 3 sessões, né? 3 temporadas, 3 anos, mas já teria até uma sobrevida numa quarta, porque justamente esta rede quis comprar, que era a rede concorrente à ABC. Só que eles já tinham de montada a Batcaverna e era caríssimo, né, para a produção. E o Bill Dozer já tinha terminado também o Besouro Verde, ele já estava pensando em outras séries, enfim. Já não havia mais justificativa para manter a série, né? Mas o Legend of Super Hero saiu em VHS. Eu não sei se saiu em Blu-ray lá fora, acredito que não. Deva ter saído talvez em DVD. Eu tenho em VHS. Eu tenho em VHS. Eu tenho um CD, mas é um CDzão pirata que me deram lá também desse. Porque eu acho que se você for no YouTube, você baixa, né? Encontra a facilidade. Mas eles fizeram assim também. Outra pergunta muito recorrente, né, que me fazem é o Batman Feira da Fruta, né? Eu respeito toda a brincadeira, eu acho que é legal, mas assim, eu acho que já foi tão mal falada a série, justamente por esse lado caricatural, então eles dublarem. Eu sei que foi tudo uma brincadeira, né? Eram 2 estudantes, não sei se você deve saber da história, né? Inclusive, essa fita VHS sumiu por um tempão, ficou na casa de um amigo emprestado, e aí depois já aparece nas mídias sociais, nas redes, na internet, e aí virou um meme, virou um, né? Mas, assim, eu sei que valeu a brincadeira, é engraçado. Aliás, existem expressões dos dois que encaixam várias piadas sacanas ou de palavrões e tal, mas, assim, eu já acho que a série já foi tão maculada, né, por esse lado tão caricatural, e levar a sério a brincadeira, eu acho que aí é um tiro no pé. Eu acho que a gente tem que ver que é uma piada bem feita, que foi uma piada datada, mas que hoje em dia ainda você consegue rir pela inteligência da série. Com Tá certeza. entendendo? Porque é um humor inteligente, não é um humor pastelão pelo pastelão, não é um humor camp, um humor espalhafatoso pelo humor espalhafatoso. Havia todo um porquê, havia uma inteligência. Né? E umas tiradas de tom sexual também, quando ele fala que o cinto de utilidade está mexendo, que ele está com a Celina, não é Celina, no filme, que é a Lee Meriwether, que eles estão numa... Sim, era Senhorita Kittica. Senhorita Kittica, que ele, enfim, está excitado, tá umas tiradas bem legais, assim, bem... E olha outra coisa que você falou, o que é o cinto de utilidade, se não o cinto de supérfluos, né, do mercado, né, do consumo, nesse mercado consumista, né? Já havia ali uma crítica, o cinto de utilidades é aquelas bate-bobagens que a gente compra e a gente não se percebe, né? Então, até isso tinha um porquê. A inoperância da polícia pública na figura patética do comissário Gordon de 66, não é esse comissário Gordon que a gente viu nos quadrinhos, né? Que é o Gordon, que é muito parceiro do Batman. Aquela figura patética era a figura urbana daquele policial que hoje a gente zoa muito, o PM, né? O cara tá barrigudinho, o outro cara é mais baixinho, o outro é mais magrinho, o cara não sabe nem segurar numa arma, não sabe nem como é que o cara vai manter a ordem pública, né? A segurança. O chefe O'Hara era a própria piada, o exemplo daquela polícia que sempre chegava atrasada. Depois que o Batman e o Robin eles resolviam tudo, né? Eles chegavam sempre depois, né? Então, quer dizer, tudo isso foi muito pensado. Isso é que fez da série um clássico, uma cult série. E eu acho que hoje, mesmo as pessoas que tudo bem, aquele ali é a série do papai, do vovô, em alguns casos, mas respeitam, não gostam, não, mas respeitam. A Rede Brasil estava exibindo e estava tendo uma repercussão, né? Assim, das pessoas voltaram. Porque tem o seguinte: os saudosistas e os filhos dos saudosistas. Né? O filho hoje tem 29 anos, mas hoje ele só assistiria se tivesse assim, tá, pai, vou assistir.
Mas ele foi comigo, por exemplo, lá no cinema Tu assistir tem um filho a de animação. 29 anos? Tenho. É o Foi pai Pedro. e adolescente, não? É, acredite, ele é um aracnomaníaco, amigo. Ele é Uhum. má. É. Mas ele gosta do Batman pra caramba. E, às vezes ele manja mais do Batman do que ele é mais ligado, ele já está vendo tudo sobre um filme novo que vai sair, né? Uhum. Essa nova franquia, que, aliás, tá prometendo também, vai ser bem bacana também. Estou apostando nesse Charada, né? Uhum. Então, assim, é muito importante para mim saber que já conseguimos resgatar esse respeito por mais. Outra coisa interessante, nas animações, a Warner também foi muito feliz com Brave and the Bold, porque o The Brave and the Sim. Bold foi também uma tentativa de resgatar esse Batman de 66, né? A Uhum. musiquinha, Sim, né? sim. Uma coisa explosiva. Tanto é que há alguns episódios que fica ali nítida a tentativa de tentar mostrar um Batman mais pueril, mais para criança, né? Uhum. Né? Com O aquelas próprio Lego explosões. Batman também tem referências ali, né? Destacar aqui, André, o Batman, eu acho que é o único herói que ele consegue atingir a todas as faixas, amigo. Você Uhum. pode escrever o Batman do humor, o Batman sombrio, o Batman para criancinha, o Batman para o teen, o Batman para o adulto. Você está Uhum. entendendo? A magia desse herói, que completou 82 anos, né? 82 Uhum. anos já, né? Uhum. Então, assim, é diferente do Super-Homem. Primeiro porque o Batman é um herói, não é um super-herói. Ele não Uhum. é um cara que voa, um cara um extraterrestre, é um cara que sangra, é um cara que bate, que sofre, que se apaixona, que chora, né? Então, isso tudo o torna mais humano e é mais próximo, né, Uhum. à nossa realidade urbana. Ele é uma lenda urbana? Mas ele é uma lenda urbana, digamos assim, factível, né? É viável, entendeu? E toda aquela parafernália eletrônica, com dinheiro que a Fundação Wayne tem, que o Bruce Wayne tem, também a gente pode imaginar, botar um pouquinho o pé na ficção, imaginar que ele teria condição de ter aquela parafernália toda ali, né? Uhum. Mas eu acho que assim, ele é especial. Ele é especial, o Batman é especial por isso. Quando eu brinco Show. com as pessoas que são da Marvel, né? Eu não tenho muito isso, não, eu gosto muito também da Marvel e tal, mas quando tem uma discussão, eu tenho vocês só têm o quê? Mulher Maravilha, peraí, Marvel tem o quê? Aí fala Capitão América, tem o Homem de Ferro, tem o Hulk, tá bom. O que vocês têm da DC? Batman. Pô, legal, venceu. Venceu. O Batman, não precisa nem você chegar na Mulher Maravilha, né? O Uhum. Batman parece que é assim, sabe? É o que enfrenta a todos. Então, é Uhum. assim, é muito importante a gente continuar produzindo textos, artigos, né, trabalhos voltados para a cultura pop, e esse herói ele merece ser eternizado, sim, através de versos, através da narrativa, através das resenhas, através das pesquisas, porque a gente vai contando a história da sociedade através do herói, né? A Uhum. gente conta, né? Então, isso é muito importante. Jorge, daria para a gente ficar horas aqui. Acho que a gente pode fazer até uma série depois disso, de entrevistas, porque tem muita coisa do Batman 66 para falar, né? Das participações especiais na janela. Enfim, 120 episódios, não são 15, não são 10, não são, né? Não são, acho que poucas séries tiveram 120 episódios. Mas eu queria ir para o ping-pong contigo, já deixar um convite para um futuro bate-papo aqui no canal também. Muito É, obrigado. só dos livros ainda tem. Eu fiz a gente fez a live com o Paulo Chacon para focar no Batman Animated, mas mostra para gente aí, se vocês fizeram esse livro em conjunto, né? Só mostra para o pessoal ver o livro, Batmania Animated. E o outro. E tem mais um livro, não? Que você. Não, É, esse aqui foi em coautoria mesmo. Eu e é, Paulo escrevemos, uhum, né? Eu escrevi uma parte, ele escreveu outra, e é. contamos também com a participação de alguns articulistas, O próprio Márcio né? Seixas participa aí, né? Também tem E uma. ele escreve o prefácio. Aliás, ele é prefaciador de duas obras, né? Uhum, Porque e, ele também é do Softball Crash 1, sim. né?
E esse é um trabalho a 4 mãos mesmo, eu e Paulo Chacon, Batmania Animated. E aqui eu entrevistei 4 dubladores da série. Além do Márcio, eu entrevistei a Marlene Costa, a voz maravilhosa da Mulher Gato, e ela foi a Mulher Biônica dos anos 1970, né? Dublado na Herbert Richards, a extinta Herbert Richards, né? Ela era James Sommers, né? Uma voz linda, veludada. Entrevistei também o Elcio Romar, que fez a voz do Charada, e assim, o famoso, famigerado, né? É Isaac Bardavi, que é a voz do comissário Gordon, que fez, que muita gente o conhece com o trabalho dele como Wolverine e tantos outros, né? Odin. Então, assim, eu fiz um trabalho... Tinha também outros dubladores, mas não pude ter contato com todos, né? A Sumara Luiz parou de dublar, por exemplo, ela que foi a diretora. Como é que é o nome? O Mauro Ramos, que fez o Pinguim. Eu acho que ele está morando em São Paulo, mas perdi o contato dele. O Alexandre Moreno é diretor de dublagem hoje, é difícil o contato dele, entendeu? Então, assim, era para ter um cast maior, entendeu? Mas deixa eu ver aqui onde está o do Isaac Bardavi, que está ao lado do Márcio. E, aliás, eu tive a honra, né? Eu tive a honra de estar com os dois no lançamento de um livro de poesia do Isaac. Sabia que o Isaac é poeta? O Isaac Bardavi. Ele dizia até para mim, eu, como um bom judeu, eu sempre estudei muito, né, Zó? E ele é sonetista, cara. Ele trabalha a forma fixa. E é um bom poeta, viu? É um bom poeta. Eu comprei o livro dele. Nesse dia me aparece Márcio Seixas lá, né? E aí eu foto com os dois. Foi uma grande festa. Foi dentro de um shopping. Vamos para o ping-pong agora, tipo Marília Gabriela, sabe? Assim, não pode ficar em cima do muro. Vamos lá. Episódio preferido da série 66? Episódio preferido? Eu vou dizer que foi o episódio do Face Falsa, porque me dá muito medo até hoje, me causou um trauma, quase eu largo tudo, mas hoje, cada vez mais eu me lembro exatamente como eu abracei meu pai, e me lembrou também o episódio do Fantasma, Cuidado com o Fantasma Cinzento. Então, para mim, esse episódio do Traça, perdão, do Traça não, do Face Falsa. A do Traça é o Roddy McDowell. Melhor Mulher Gato dos anos 60. Melhor Mulher Gato? Julie Newmar. Ali Meriwether foi fantástica, mas Julie Newmar, para mim, foi... É a Mulher Gato. Melhor vilão? Melhor vilão. Pela composição diferente dos quadrinhos, o Charada. Tá. Aí, já expandindo para o Batman como um todo, é que, na verdade, o 66 vai ficar como uma concura aqui, vai. Então, vamos lá, o melhor Batmóvel, mas aí a gente tira o 66, porque senão só vai dar 66 nessa conversa. O melhor Batmóvel do Batman sem o 66, que é o concura aqui da live. Olha, houve vários Batmóveis, vários, mas o terceiro ano da série animada do Bruce Timm. Tá, sensacional. Sabe qual é? Sei. Acho aquele Batmóvel lindo. Melhor roteirista de quadrinhos do Batman? Melhor, perdão? Roteirista de quadrinhos do Batman, das HQs do Batman. Eu acho que assim, o melhor roteirista é aquele que vem produzindo o momento. Porque cada um, eu vou dizer vários, eu posso pegar aqui. Eu acho que o Scott Snyder, eu acho que é um cara que é o Scott Snyder, né? Que fez o das Corujas, né? A Corte das Corujas. Eu tive com ele em São Paulo, na CCXP. Eu acho que o Scott Snyder é um cara que ele é bem... Eu poderia dizer o Jim Lee também, que o Jim Lee também roteiriza também, desenha também e tal, mas... Já vou perguntar o melhor desenhista, então. Cara, o melhor desenhista, olha só, tem um que eu amo o traço dele, que é na base da pintura, que é o Scott Hampton. Se não me engano, ele fez a Noite
a Noite do Batman, acho que é A Noite do Batman, Scott Hampton, que é uma capa toda azulada, né? Uhum. Scott Hampton, ele desenhava que parecia, cara, uma tela. Scott Hampton, para mim, é um dos melhores que temos aí. A melhor HQ do Batman. Gosto muito do Cavaleiro das Trevas, mas o ano 1, para mim, é foda, velho. É Melhor filme? De qual franquia? Qualquer franquia. Melhor filme do Batman. Só tira o 66 que é o concurso aqui na conversa. Vai. De 66 não posso dizer, mas para mim, o Cavaleiro das Trevas de Nolan foi o filme. O melhor ator que fez o Batman. Putz, ferro. Caraca, não pode ser Adam West, né? Não, esse daí é o concurso, porque senão só você só ia falar 66 aqui, aí não tem. Olha só, eu fico com Christian Bale. E o pior? O pior, mas aí não tem dúvida, George Clooney. Embora o George Clooney, como ator e como diretor, ele foi excelente em vários filmes, mas como Batman ele foi péssimo. Foi péssimo. Símbolo com elipse amarela ou sem elipse amarela? Sem elipse amarela, acredite. Sério? Sem elipse? Bem aquele cine seriado, né, de 49, que apareceu o bate-sinal, não é isso? Uhum. O uniforme preto ou uniforme cinza e azul? Se fosse o cinza e preto, eu ia pensar. Tá, mas cinza e preto? Prefere o cinza e preto, então? Cinza e preto. Cinza e bem preto. Bem no... Ou então Messias, né? Aquela mão enluvada. Uhum. Cara, queria te agradecer, foi um prazer, mas já fica o convite aqui reservado para um próximo papo, porque dá para falar muito mais ainda sobre 66 e o Batman em geral. Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aqui. Eu queria dizer a todos que estão nos acompanhando aqui que é muito importante eventos dessa natureza, ainda que no campo online. Gostaríamos de estar, né, dentro de um centro de convenções. Eu tenho certeza que o André tem toda a competência, todo o gabarito para reunir esse casting que foi maravilhoso. Quero parabenizar você, André, pela competência, o senso de organização, agradecer a todos pela audiência, tá? Neste dia que se inicia, né, essa série de lives, né, em comemoração ao Batman Day. E, mais uma vez, aqui deixar o meu agradecimento a todos e que continuem, né, lendo, assistindo, né, a série do Batman, as animações, as franquias do cinema. Enfim, eu acho que viva a cultura pop. Isso aí, gente. Jorge Ventura, obrigado, meu querido. Prazer se conheceu agora no processo para essa live aqui. Mas já conhecia teu trabalho, tem teus livros aqui, parabéns, sucesso sempre. E é isso aí, pessoal, continue que a maratona tá intensa aqui, a gente não parou, muita gente legal falando sobre o Batman. Obrigadão, valeu, Jorge. Eu ia perguntar, cara, item preferido da coleção, faltou. Eu não estou te ouvindo aqui agora, você podia repetir a pergunta? Item preferido da tua coleção, qual seria? Um item preferido, eu diria o seguinte: eu acho que é um dos mais valiosos e eu sei como é que foi a história por trás da conquista desse item. É o robô de 66 da Namura. Muita gente fala Namura, né? Aquele robô de pilha. Eu tinha apenas 4 anos, mas a história para eu conseguir esse robô foi incrível. Eu deveria ter tirado, mas ele está todo protegido, cara, porque a capa está quase fuindo, né? Mas eu tenho aqui, ó, esse cofre que é muito maneiro, tem também do Burke, né? Tá aqui os dois aqui. Show. E não poderia faltar, né? Claro, né? Isso aqui que é clássico, né? Maravilha. Falou então, gente. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão, Jorge. Valeu. Um grande abraço a todos. Um bate-abraço a todos. Muito obrigado. Valeu.